Então, o tema da aula de hoje vai ser a diversidade dos arranjos familiares do Brasil e a visão antropológica da família. Então, nós vamos estar trabalhando dois temas que são estudados pela sociologia, particularmente pela demografia. O texto de referência é o texto da Elza Berkó, Arranjos Familiares no Brasil. A Elza Berkó foi uma demógrafa muito importante no Brasil, continua sendo, é professora aposentada aqui da universidade. E esse texto dela, embora seja um texto de 1995, não é? Então é bastante tempo, do ponto de vista demográfico, nós temos aí 15 anos, não é? Eu acho que ele é importante por alguns motivos que a gente vai discutir agora, né? O outro texto que nós vamos trabalhar é um texto do campo da antropologia. O autor, acho que é um autor, pelo menos, que todos têm uma familiaridade com o nome, que é o Lévi-Strauss, né? E eu acho que é um texto em que ele realiza uma síntese bastante interessante de achados dele, não é? E de um conjunto de antropólogos pelo mundo, que ele sistematizou a partir de uma perspectiva que nós vamos conversar aqui, que é o estruturalismo. E eu acho que é um texto que vale a pena ser lido justamente por constituir essa síntese fundamental para se pensar o que é família, não é? Eu vou, de alguma maneira, tentar articular esses dois trabalhos, pensando especificamente em alguma coisa que eu espero que dialogue com a realidade que vocês vivem no cotidiano institucional, ligada à questão da diversidade mesmo dos arranjos familiares, não é? Bom, então, eu acho que é importante eu começar pelo texto da Elza, não é? Como ela considera, em 1995, a partir dos dados do censo demográfico, como ela considera uma série de composições muito diversas de família. Para aqueles que leram o texto, vão ver que estão ali arroladas desde as famílias nucleares, não é? Que na época em que ela escreve o texto, constituem em torno de 51% dos arranjos familiares no Brasil, a partir de dados do censo, do IBGE, mas que no último censo, como eu disse na aula passada, de 2006, esse número já caiu para 49,6%. Não é? Mas ela não deixa de fora nenhuma outra das formas de organização da família. Então, aqueles que leram o texto, eu não vou me deter em cada detalhe da forma de organização, sabe que ela contemplou as famílias que são monoparentais, não é? As famílias, então, que têm ou o pai ou a mãe junto com seus filhos. Ela mostra como, nesses casos, a grande maioria das famílias monoparentais, ela é composta por uma chefia feminina, não é? Então, é a mãe que permanece junto aos seus filhos, não é? Ela vai falar de famílias extensas, não é? Então, aquelas famílias que, além do núcleo, que pode ser constituído por pai, mãe e filhos, ou por um apenas dos pais e seus filhos, ela traz também uma série de agregados, não é? Parentes, ou avós, ou tios, etc. Não é? Ela chega, inclusive, a considerar, porque a referência dela são os domicílios no Brasil, ela considera também pessoas que vivem sozinhas, não é?
não que ela esteja chamando isso de família, mas ela faz, ela inclui, não é, todas as formas das pessoas viverem no Brasil, todos os arranjos que são encontrados nos domicílios no Brasil, pessoas que vivem com amigos, não é? E também as uniões homossexuais, não é? O que eu também acho muito interessante no texto dela é que ela não só se detém no censo, no último censo que ela tinha à disposição, mas ela registra uma história dos censos no Brasil, não é? Uma história de como é que o censo, né, quer dizer, como é que, vamos dizer, o Instituto Oficial de verificação, né, de levantamento das situações da população brasileira registraram as composições familiares. E é muito interessante, porque a gente vendo a história dos censos, isso permite a gente pensar que os arranjos familiares, a diversidade dos arranjos familiares, depende, sim, não é, das transformações pelas quais passou a sociedade brasileira, né, com toda a sua complexidade. A família é uma instituição extremamente sensível às mudanças sociais, às mudanças econômicas, a mudanças culturais, não é? Ela é uma espécie de caixa de ressonâncias dessas mudanças sociais, é também agente dessas mudanças, participa dessas mudanças, não é? Mas a possibilidade de registrar essa diversidade, evidentemente que tem muito a ver com as formas pelas quais se categorizou no Brasil as famílias, não é? Quer dizer, determinados arranjos vão ser contemplados no censo na medida em que eles são reconhecidos, não é? Então, nesse sentido, é muito interessante, por exemplo, esse dado que ela traz, que no primeiro censo que ela pesquisa, que é o primeiro censo que ela tem à disposição, que é um censo de 1872, século XIX, ainda na época do Império, as pessoas eram classificadas em solteiras, casadas ou viúvas, né? Então, interessante, né? Não havia categoria para quem não tivesse nessa composição. Ou se é solteiro, ou se é casado, ou se é viúvo, não é? Então, não havia, nessa ocasião, a categoria desquitado ou divorciado, não é? E é interessante porque, evidentemente, que durante o século XX, essa categoria vai emergir. Na verdade, pelo que ela fala, já em 1890, surge a categoria do divorciado, depois ela é retirada do censo. Aqueles que leram puderam acompanhar isso, né? Entra a categoria do desquitado. Não é exatamente esse o nosso tema, mas é possível acompanhar pelas formas de categorização das pessoas as concepções de uma época, não é? Então, quando a concepção é que ou se é solteiro, ou ainda não se casou, ou está casado, ou deixou de estar casado porque o companheiro ou a companheira faleceram, não é? Então, toda uma concepção das possibilidades de ser de uma época estão implicadas nessas categorizações. Acho que isso é um dado muito relevante, porque diz não apenas, não é, que a família muda, que a família tem uma diversidade enorme de possibilidades de se compor e de se estruturar e etc., mas o reconhecimento desses diferentes arranjos, não é, do ponto de vista oficial ou mesmo científico, se a gente quiser, vai depender também dos valores que organizam essas categorias, está claro? Não é? Para que nós possamos reconhecer como família determinados arranjos que, eventualmente, em outro momento histórico, não foram reconhecidos. E essa questão eu acho que ela é importante, porque nós não estamos só falando de um século e meio atrás, não é? Do século XIX, não é?
Eu lembro que o Antônio Carlos Magalhães, né, não sei, acho que todos se lembram dele, uma figura folclórica da política nacional, um coronel e tal, ele declarou pouco tempo antes de morrer, ele falou, filha minha não se separa, né, filha minha fica viúva. Né? Então, dá uma dimensão de que esse tipo de categorização ela ainda é vigente em certos setores da sociedade brasileira. Não é? Hoje em dia, nós aceitamos com mais naturalidade as separações, os divórcios, etc. Mas não é de muito tempo, não é? Que nós tínhamos uma situação em que as mulheres divorciadas eram alvo de muito preconceito. Não é? Ou de que crianças, filhas de pais separados, como no exemplo que eu dei do filme de ontem, não é? Eram vistas como crianças advindas de lares desestruturados, etc. Não é? É lógico que essas concepções mudam ao longo dos tempos, porque a realidade muda, mas os valores, esses valores que, de alguma maneira, fazem parte da nossa sociedade, eles às vezes continuam vigentes, ainda que a realidade já seja outra, não é? Então, há um diálogo difícil entre a realidade e o conjunto de valores que organiza as nossas visões de mundo. E eu acho que esse é um tema muito relevante, do qual eu já comecei a falar, e eu acho que esse texto também traz à cena. Não é? Um outro aspecto que eu mencionei, que eu queria discutir um pouco com vocês, é a questão das transformações da família a partir de contextos de mudança social que impactam a família. E ela fala nas mudanças econômicas, nas mudanças geográficas, etc. Não é? Então, os arranjos familiares, eles têm uma dinâmica muito viva, não é? E de muita contínua reorganização. Então, um exemplo que eu queria trazer nesse sentido, que é um exemplo, acho que bastante atual, foi uma situação que eu constatei ao fazer a minha tese de doutorado. Eu trabalhei com o impacto do desemprego em famílias pobres. Eu queria pensar esse impacto a partir de uma perspectiva psicanalítica, usando as ferramentas da psicanálise da família, e foi muito interessante constatar que em muitas famílias pobres e famílias de classe média também, no período que eu estudei, e que foi um período de alto índice de desemprego, eu fiz a minha tese entre o ano de 2000 e 2004, né? Você podia assistir o fato do retorno da família extensa. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas famílias compostas por pai, mãe e filhos, que viviam numa unidade doméstica independente, então capaz, vamos dizer assim, de dar conta da sua, economicamente, de prover o seu núcleo familiar, foram obrigadas, em função do desemprego, a voltar para a casa dos avós. Não é? E nós tivemos uma situação que foi bastante evidenciada na época, em que muitas vezes os avós passavam a ser aqueles, muitas vezes, que com a aposentadoria sustentaram esses núcleos familiares. Então, é interessante porque é um modelo que a gente poderia considerar mais antigo, do ponto de vista da urbanização, etc., né? O modelo próprio, por exemplo, de uma situação do engenho colonial, foi muito descrita pelo Gilberto Freire, né? Em Casa Grande Senzala, em que havia o patriarca e que os filhos iam se casando e permaneciam na casa do patriarca, na Casa Grande, não é? Ainda com relações de dependência econômica desse patrimônio familiar, etc. Essa situação retorna dentro de um contexto urbano, não é? Em que, muitas vezes,
a casa dos avós funcionou como abrigo para esses outros núcleos familiares. É uma situação que nós encontramos, mesmo em situação fora de uma situação, de um momento especialmente mais crítico, como esse que eu estou descrevendo, mas é bastante comum a situação em famílias pobres. A gente vai retomar isso de a casa dos avós ser uma casa que ocupa um centro, não é? Numa situação de um terreno em que vão se construindo, não é? Puxados a cada vez que um filho casa, etc., e que permanece, então, habitando junto, porque é necessário, não só do ponto de vista da possibilidade de ter um lugar para morar, mas porque há toda uma organização de uma rede familiar de cuidado com as crianças, de compartilhamento de uma série de cuidados que dependem dessa proximidade entre avós, filhos e netos, e etc., né? Então, só para dar um exemplo, não é, de como os arranjos familiares, eles são dinâmicos e são suscetíveis a todas essas mudanças, não é? E também, como eu espero deixar claro, também essa possibilidade de que nós, como profissionais, seja dentro da academia ou no contato com essas famílias nas diferentes instituições, possamos ter um olhar que possa reconhecer essa dinâmica e essa diversidade, não é? O problema que eu assinalei, com o qual a gente tem que lidar quando lida com essas realidades, é que esses valores dos quais eu falava e as possibilidades de reconhecimento dessas diferentes famílias, elas estão constantemente em conflito na nossa sociedade. E nós temos que lidar com esses conflitos, não é? Eu acredito que cada um de vocês, na região em que trabalha, etc., lida com uma série de instituições que podem ter visões diferentes sobre esses aspectos dos quais a gente está falando, não é? Então, eu queria trazer uma situação mais recente, que eu acho que importa para a gente quando a gente está pensando em família, e que tem a ver com as transformações da família no campo jurídico, porque acho que é um bom exemplo de como, de alguma maneira, os conflitos sociais emergem, como é que uma sociedade dá conta deles, e que debates há em torno disso, que se dá no plano jurídico, mas o plano jurídico é uma expressão, vamos dizer, daquilo que se passa no conjunto da sociedade, não é? Então, eu acho que essa questão toda emergiu de maneira muito viva no ano de 2002, quando se fez, aí a Joyce vai me ajudar se eu errar em... Ficar super à vontade. Em 2002, houve uma série de alterações no campo do direito de família, né? Não só no campo do direito de família, mas o que nos interessa é esse campo no conjunto das leis que regem as questões de família, do ponto de vista jurídico. Talvez vocês estejam lembrados, essas mudanças foram bastante debatidas na mídia. Alguém tem notícia, só para eu saber se aquilo que eu estou falando é conhecido ou não? Não? Ninguém se lembra? É bem recente. Bom, talvez algumas dessas leis ficaram mais evidentes assim na mídia, não é? Então, essas mudanças no campo do direito da família, que dizem respeito às leis que regem, que determinam os destinos de vários aspectos do grupo familiar, então, eles sofrem uma revisão depois de muitos anos em que a lei permaneceu a mesma, segundo um modelo de família mais tradicional. Eu não sei precisar quanto tempo que essa lei permaneceu, até que o conjunto social e as lutas sociais, os movimentos sociais,
E não apenas isso também, a realidade das mudanças pelas quais passou a família obriga a essas mudanças no campo jurídico, não é? Então, diversas leis foram, nesse momento, alteradas. Eu vou dar alguns exemplos, se a Joyce lembrar de outros significativos, acho que é legal. Até esse momento, nós tínhamos na lei a figura do pater familiae. Até o fato de que a palavra, o termo, esteja em latim, sugere que ela tenha, vamos dizer assim, uma condição de clássica ou de eternidade, né? Que ela seja universal, que essa figura seja uma figura universal, né? Daí talvez uma certa recorrência, mas é muito comum no campo jurídico a recorrência a termos em latim, não é? E o que é, então, essa figura do pater familia, não é? Ele é o pai da família, não é? E é aquele que, basicamente, é a autoridade central da família, não é? E que representa a família diante da lei. É o representante do grupo familiar diante da sociedade. Ele é uma figura masculina. Bom, mas como é que é possível que de alguma maneira, as questões jurídicas possam ser contempladas numa situação em que não há homem em casa? Não é? Então, desse ponto de vista, a gente já diria que a família que não tem homem, a ela falta essa figura. Falta essa figura de lei, ou falta a figura de autoridade, falta a figura desse representante perante a lei. Isso não tem uma incidência só no campo jurídico. Nós encontramos, por exemplo, numa pesquisa muito interessante de uma socióloga, antropóloga chamada Cíntia Sarti, que no curso passado colaborou com a gente, mas esse ano não vai poder, nós vamos ter outra pessoa do campo da assistência social. Mas a Cíntia mostra como, nas famílias que ela pesquisou, famílias pobres da periferia de São Paulo, ela trabalhou longamente no bairro de São Miguel Paulista durante décadas. A ideia de que ter um homem na casa dá respeito para a família era corrente, era básica, né? E com a ideia, então, de que muitas mulheres, apesar de insatisfeitas com o casamento, ou sofrendo com o casamento, manteriam um homem dentro de casa porque isso dá respeito. Não é? Então, vejam como há uma articulação entre o campo jurídico e o campo social que está associada a esse conjunto de valores. A gente não pode esquecer que a gente vive num país que tem uma tradição patriarcal, não é? Uma tradição em que a figura do homem, do patriarca, como chefe, como autoridade, ela é central. Ainda que, na realidade de todas essas transformações das quais eu estou falando, muitas vezes nem haja homem, ou ele pode estar desempregado, ou ele é ausente, ou é a mulher que cuida da casa, que provê, que manda, etc. Mas, ainda assim, ela sente que ela não tem essa autoridade, nem impõe esse respeito. Não é? Mas, em 2002, em função de todas essas transformações, caiu a figura do pater familia, não é, Joyce? Caiu. E entra a figura do chefe, ou da chefe de família. Bom, chefe é uma palavra que não tem sexo, não é? Chefe pode ser mulher ou pode ser homem. E é justamente isso que a lei contemplou. Que, então, uma família pode ter uma chefe mulher. Mas nós estamos em 2002, não é? Apenas em 2002, nesse país, apesar de que há notícias de que, desde a época da colônia, há famílias chefiadas por mulheres. Há um estudo super interessante de uma historiadora que foi, não sei se ainda é diretora do Museu do Ipiranga, que se chama Eni de Mesquita Samara.
Aliás, deixa eu então falar uma coisa para vocês. Eu fui convidada a organizar, no ano de 2003, uma revista, um número da revista Psicologia USP, que se chama Família. Possivelmente vocês encontram à venda, se vocês entrarem no site ou mandarem um e-mail para a revista, que é esse aqui, eu sei porque eu tive que falar com eles há pouco. Às vezes tem à venda muito barato, eu não sei quanto, às vezes eles têm em estoque e acho que no máximo é R$10, mas acho que é menos do que isso. E é um conjunto, então na época eu convidei estudiosos de diversas áreas para falar sobre família. E uma das pessoas tem um texto da Inês sobre a história da família no Brasil. Acho que vale a pena vocês, aqueles que tiverem interesse, procurarem. Bom, e de qualquer maneira, então, ela mostra como, por exemplo, na época das bandeiras, o fato de que muitos homens saíam das suas casas para participar das bandeiras para o interior, fez com que a composição de lares, né, mudasse. Durante muito tempo, mulheres passavam a ser a chefe de família, responsáveis por tudo, pelos proventos, etc. Permitiu muito o desenvolvimento das vilas, em São Paulo, Minas Gerais, etc., em que elas abriam pequenos comércios. Não é? Então, as mulheres foram propulsoras também do processo de urbanização no Brasil. Enfim, mas apenas em 2002 que a lei reconhece que chefe de família pode ser homem ou mulher. Né? Com os mesmos direitos, com os mesmos deveres, etc. Não é? Mas ainda assim, como o tema é o centro dos meus interesses, né, eu acompanhei um pouco de perto esse debate, saiu na Folha de São Paulo um editorial não, tem uma coluna na página 2 que sempre algum acadêmico, ou, enfim, personalidade escreve, e na época eu não me lembro, eu acho que foi Dom Luciano Mendes de Almeida, mas não estou bem lembrada, escreveu, né, um texto contrário, né, se colocando absolutamente contrário a essa mudança na lei. Porque, segundo ele, a figura do pater família era justamente uma figura eterna, não é? Não só o homem é o representante da família perante a lei, ou representante da lei na família, mas ele é o representante de Deus na família. Não é? Ele é a encarnação, vamos dizer assim, dessa autoridade divina. Então, como que os homens mortais podem ousar desafiar uma lei divina? Né? A família, a composição da família, ela é eterna, não é? Ela é sagrada. E por que os homens estão propondo alterar isso? Ele era completamente contra a extinção dessa figura. Né? Então, nós estamos em 2002, nós não estamos no século XIX. Não é? Isso é importante, porque esse conjunto de valores, é disso que eu falava, que eu acho que eu não estou só falando como assuntos de interesse intelectual. Faz parte do cotidiano, não é? Do convívio nas instituições, esse debate e os valores, e como é que as pessoas lidam com isso. Não é? Outro sinal, outra manifestação disso que caiu nessa nova lei de família é a questão do sobrenome. Né? Até então, a mulher casava e adotava o sobrenome do marido. Não é? O sobrenome da família, que identifica essa família, ela vem por uma linhagem patriarcal. Não é? A partir de 2002, a mulher pode optar se ela quer manter o sobrenome dela, se ela quer adotar o do marido, ou mesmo a possibilidade do homem adotar o sobrenome da mulher. Interessante, né? Então, eu não quero me estender muito, teria outros aspectos interessantíssimos sobre essa questão da lei, eu vou falar só mais um, mas
a lei reconhece uma situação de maior igualdade entre homens e mulheres, que é fruto de muita luta, né? Todo o movimento feminista, não é, durante o século XX, etc., não é, que de alguma maneira pôde ganhar algum reconhecimento nessa situação. Uma outra questão também muito interessante, que eu acho que vários de vocês devem lidar, é a questão da guarda dos filhos, né? Até 2002, a menos que se comprove que a mulher é incapaz, do ponto de vista psíquico ou físico, era ela que na separação ficava com as crianças, não é? Era ela que era responsável pelos cuidados. Então tem uma concepção também de que quem cuida de crianças é a mulher. É uma concepção extremamente tradicional, vigente em grande parte das sociedades do mundo. Mas a partir dessa data, não é? A questão da guarda dos filhos também passa a ficar muito mais em aberto, não é? A lei reconhece situações em que a mulher pode, por exemplo, ser ela aquela que trabalha dentro de casa, que traz os proventos, e que o homem pode ser aquele que efetivamente, na realidade, cuida do dia a dia da casa. Nesse período que eu estudei o desemprego, essa era uma situação bastante comum, porque havia uma situação de, muitas vezes, a mulher ter mais facilidade para arrumar trabalho do que o homem, não é? Porque a mulher, não porque tem um mérito um mérito maior, mas porque ela, tradicionalmente, no mercado de trabalho, se submete a condições mais adversas, não é? Até hoje, a mulher, muitas vezes, ocupando o mesmo cargo e desempenhando as mesmas funções que os homens, ganha menos, não é? É muito maior o número de mulheres que trabalham sem carteira assinada, não é? Então, a possibilidade da mulher arrumar bicos, trabalhos informais, temporários, etc., muitas vezes foi mais acessível para a mulher do que para o homem. Então, era muito frequente encontrar uma situação em que a mulher está trabalhando e o homem fica em casa. Isso também não se faz sem conflitos enormes, identitários, etc., né? É muito difícil para o homem estar nessa condição, não é? Eu ouvi muito esse discurso de que eu estou aqui, mas aqui não é lugar de homem, né? Lugar de homem é na rua, no lugar de mulher é na casa, né? E todo o conflito identitário, difícil de lidar, que isso gera. Mas, de qualquer maneira, por exemplo, certas configurações em que a mulher trabalha, o homem cuida da casa, esse casal se separa, pode ser que um arranjo melhor seja, de fato, que ele fique com as crianças e que ela continue trabalhando. Então, a lei passa a ser mais aberta a outras possibilidades, né? Não apenas a possibilidade de a mulher ser incapaz de cuidar dos seus filhos. E vocês sabem que é extremamente recente, nós tivemos muito, o ano passado, retrasado, o debate sobre a guarda compartilhada, não é? Que acho que é um pouco reflexo de todo esse processo, a ideia de que, então, com todas as questões que estão implicadas, se poderia, por exemplo, dividir o cuidado dos filhos, né? E muito já se falou sobre isso. Fica uma parte numa casa, outra parte noutra casa, etc., né? Então, toda essa questão, então, espero ter, de alguma maneira, mostrado, né, de maneira, assim, concreta, né, os processos sociais que estão implicados, né, e como é que se refletem em diversos campos, em relação às transformações da família. O debate atual, por exemplo, sobre a questão das famílias homoparentais é um debate extremamente importante em diversos países do mundo, não é? Desde lugares em que o homossexual está ameaçado de vida, né, até situações em que se reconhece plenamente, não é, essa possibilidade, e não só isso, também a possibilidade de constituir família nos moldes
de famílias, vamos dizer assim, de casais heterossexuais, não é? Diante dessa, bom, até aí alguém gostaria de comentar Tá. Você quer? Tem outro microfone? Não tem, né? Bom, fala. Acho que é bom passar, né? Eu digo o seguinte, hoje se quebrou esse mito de que a mulher era o braço quebrado e o homem tinha que carregar o mundo nas costas. Eu vejo na polícia hoje, a mulher, ela trabalha muito mais do que o homem, trabalha até melhor do que o homem. E hoje a maioria dos homens ficam em casas, realmente. E por isso existe a separação, porque a mulher foi para o trabalho, e com a mulher buscando o trabalho, ela compete com o homem. Então, a maioria dos homens ficam desempregados por causa disso. Entendeu? Eu vejo isto. Ela compete na sociedade, o emprego, e o homem fica para trás. Na polícia, como eu falei para ela aqui, a policial trabalha muito melhor na função do que o homem. E aí, quando ele se vê nessa situação, ele tenta suicídio, porque ele não acha justo a mulher estar na frente dele, pelo machismo, né? Ele se encontra muito abaixo dela. Alguém gostaria de comentar isso que é válido, né? Valdir. Eu só queria complementar a fala do Valdir, dizendo que, assim, muito embora a realidade aponta para mudanças que já vem ocorrendo, né, há muito tempo, né, há séculos até anteriores, como apontou o professor Eni, acredito que ainda há uma discrepância entre a realidade e as mentalidades, né? Então, muito embora hoje as famílias tenham uma configuração bem diferente no modelo patriarcal, ainda existe uma cobrança social muito grande, né, pelo esse modelo de família ideal. Ainda existe um preconceito muito forte, né, nas famílias, e acredito que as pessoas, mesmo vivendo uma configuração diferente de uma família patriarcal, sofrem por essa condição, por uma questão mesmo de mentalidade. Acho que ainda existe muita cobrança, né, em relação a se você já casou, se você vai casar, por que você separou, você é homossexual, etc. e tal. E eu vejo que isso traz muito sofrimento, né, para as famílias, não só aquelas que sofrem esse tipo de configuração, mas aquelas que têm uma configuração ideal, mas vejam seus filhos, né, ou uma situação na família que saiu meio que da linha, né, do modelo patriarcal. Alguém? Eu queria colocar em questão algumas coisas que você falou. Porque não é por isso, não é porque as mulheres estão trabalhando bem que os homens perdem os empregos, né? O desemprego é uma questão estrutural. O capitalismo depende de haver desemprego, não é? Já o Marx dizia isso. Quando ele trabalha no texto do Capital, ele diz que o capitalismo depende da existência de um exército industrial de reserva, não é? Que garante que, então, um conjunto, uma massa de trabalhadores desempregados, não é? Aquilo que ele chamava de um lumpesinato, não é? Que, de alguma maneira, estão à disposição assim que um trabalhador sai de um emprego. Isso garante que o salário seja baixo, não é? Porque sempre tem alguém para colocar no lugar, e que se submete a condições
adversas, etc., não é? E que, de alguma maneira, retira o poder de barganha dos trabalhadores, não é? Essa situação foi se alterando ao longo da história do capitalismo, não é? Mas ela é evidente. Quando a gente, nesse período que eu trabalhei na minha tese, para qualquer emprego de limpeza ou servir em qualquer restaurante, tinha filas na porta de gente, de gente com ensino médio completo se dispondo a ganhar 400, 500 reais por mês, etc. Não é? Então, não são as mulheres, por favor, as responsáveis pelo desemprego. Não é? É verdade que não tem trabalho para todo mundo, né? Essa é uma concepção importante, e no meu trabalho ela era fundamental, porque circula na nossa sociedade a ideia de que quem está desempregado porque quer. Porque é preguiçoso, porque não vai atrás, não é? Mas não é verdade, né? Quer dizer, essa é uma consciência que é importante que a sociedade ganhe, e não tem, né? A ideia de que desemprego é estrutural. Naquele período, hoje nós estamos numa época um pouco mais tranquila na relação emprego-desemprego, mas naquele momento, era o momento dos grandes cortes, daquilo que se chamava de reengenharias, etc., não é? As grandes empresas, pequenas empresas, fizeram cortes enormes de trabalhadores. E tem muito mais a ver com a dinâmica do capital do que propriamente com a questão de mulheres e homens, não é? Isso em primeiro lugar. É bem verdade que o mercado, de forma bem perversa, como eu disse, descobriu a mulher. Né? Descobriu que a mulher, muitas vezes, tem trabalhos muito interessantes mostrando, por exemplo, como em linhas de montagem, às vezes em atividades que requerem um maior cuidado e uma maior delicadeza nos movimentos, as mulheres realizam melhor do que os homens. E que, ainda hoje, infelizmente, o mercado paga menos para as mulheres, de maneira geral, do que paga para os homens. Então, a mulher tem essa vantagem, entre aspas, para conseguir emprego, não é? Então, principalmente porque ela é pior remunerada. E, né, nem sei se tanto porque, em alguns casos, porque trabalha melhor, e outros não sei se é o caso, não é? E, evidentemente, a questão do suicídio é uma questão muito mais complexa do ponto de vista psíquico do que o desemprego pode levar ao suicídio, mas depende de uma série de fatores implicados, não é? Se essa pessoa tem uma família, tem acolhimento, as redes sociais, não é? A dinâmica psíquica desse sujeito. Então, não dá para também dizer... Não, eu acho que é importante falar para a gente não deixar passar noções que não são propriamente... Ou pelo menos eu acho, a partir de estudos, etc., que não corresponde à realidade, né? Mas que os homens estão profundamente incomodados com a mulher, muito, né? Eu acho que tem essa coisa, o homem viveu uma crise, acho que vive uma crise muito grande, a partir dos movimentos feministas, da emancipação da mulher, esse sentimento de ter perdido o lugar, não é? De não saber mais, essa certa crise identitária masculina, eu acho que ela é um fato, de fato, não é? Bom, se não há mais comentários, eu queria passar um pouco para a segunda parte da aula, que corresponde ao segundo texto, que é o texto do Lévi-Strauss, que alguns leram, puderam ler, um pouco eu queria ter noção se leram, ou se foi difícil a leitura, ou alguém leu? Uhum. O que vocês acharam da leitura? Complicado, né? Um texto muito sintético e... Uhum, tá. Não. Esse texto, a família não está lá? Não está na pasta?
Ah, estava esse texto do... Ah, tá. Olha, na verdade, esse texto das estruturas elementares tem muitas das ideias que estão aqui, e eu acho que até numa linguagem um pouco mais acessível do que esse. Então, acho que quem leu esse daí também não é... Tá. Então, o que eu posso fazer para aqueles que tiverem interesse, eu disponho o meu texto para alguém levar no Xerox e fazer Xerox para aqueles que se interessarem. Eu tinha esquecido que na pasta, porque teve um ano que eu trabalhei de fato com os alunos com esse texto, mas são ideias muito próximas e eu acho que está numa linguagem mais acessível aí. Você gostou do... Uhum. Bom, na verdade, eu vou partir de um ponto que eu já falei agora na primeira parte da aula, né, quando eu falo dessa questão da diversidade, e que eu toquei na aula passada, ao falar dos primeiros estudos sobre família, não é, que se deram a partir de questões do campo jurídico, que foram realizados por juristas, não é? Só para ter uma referência para aqueles que se interessarem, talvez o mais importante deles e mais conhecido é um sujeito chamado Morgan, que é um americano que realizou dos primeiros estudos sobre família no final do século XIX. E eu falei na aula passada que esses primeiros estudos eles foram feitos a partir de um referencial evolucionista, né? Esse é um dado fundamental para aquilo que eu quero falar agora. Porque, de alguma maneira, é a partir desses estudos que o Lévi-Strauss vai propor uma outra forma de conceber a família. Quando, a partir, ou tendo como instrumento, não é, as ideias evolucionistas, esses primeiros juristas, antropólogos, buscam, de alguma maneira, organizar os diferentes arranjos encontrados em diferentes sociedades, não é? A ideia, então, que eles têm, o instrumento que eles têm, é a ideia de que a família, né, tal como um organismo biológico, não é? Ela sofre uma evolução. E uma evolução que a gente poderia colocar numa espécie de linha reta, não é? Pela qual todas as famílias no mundo, de alguma maneira, passariam ou poderiam ser encontradas em algum ponto dessa linha. Então, o desafio que eles tinham era, de alguma maneira, construir essa linha evolutiva da família, né? Uma linha que permitisse que, diante de qualquer família, em qualquer sociedade, a gente pudesse localizar essa família em algum ponto dessa linha. Evidentemente que é uma linha, então, que contém a ideia de evolução, que contém a ideia, então, de um aperfeiçoamento, não é? De instituições, ou de uma instituição que estaria, vamos dizer, a cada momento da evolução mais equipada para dar conta da sobrevivência, para dar conta do seu entorno, não é? E que, vamos dizer assim, para os evolucionistas, teria como ponto final de chegada, o ápice do processo evolutivo, né? Contém aqui uma ideia de progresso, sem dúvida, a família nuclear, né? Essa família que nós temos trabalhado aqui na aula passada e hoje como sendo a família ideal, como a nossa colega, não sei teu nome ainda, falou, a Edneia, falou como sendo a família ideal, desejável, etc., no imaginário, em especial no imaginário ocidental. Então, a ideia de que as famílias evoluem e que elas evoluem para chegar aqui. E eles, então, vão propor grandes, vamos dizer assim, arranjos, grandes
estruturas de organização da família na qual caberiam os dados que eles vão encontrando nas diversas famílias. Então, eles sugerem que haveria um momento inicial, que teria sido assim no início da humanidade, que são formações que seriam possíveis de ser encontradas em sociedades, em diferentes momentos da história, em que nós teríamos uma situação de promiscuidade, que eles chamaram de promiscuidade primitiva. É lógico que entre os evolucionistas houveram algumas diferenças, alguns propuseram mais de uma linha evolutiva, mas para nossa conversa aqui, eu acho que é suficiente a gente pensar assim. Então, a ideia de que haveria um momento na história da humanidade, ou de que há sociedades em que não há família, em que não há nada, nenhum tipo de arranjo que você possa definir como família, que se reconheça como família, que tenha qualquer tipo de organização ou qualquer tipo de relação estável entre pais e filhos ou entre as gerações, etc. Que as pessoas viveriam nesse estado de promiscuidade, de trocas afetivas ou sexuais, sem nenhuma lei que regesse essas relações, não é? Então, eles pressupõem um momento primevo, né, que teria essas características, e eu costumo dizer que, embora possa parecer alguma coisa muito remota no tempo, não é? Oi? Está desligado? É que não está acendendo a luz. Alô? Deu. Tá. Então eu falei de que, apesar de que poderia se pensar também novamente em alguma coisa muito remota no tempo, há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu entrei em contato com um texto de um grande professor aqui da USP, chamado Antônio Cândido, muitos de vocês devem ter ouvido falar. Ele foi convidado a escrever um capítulo para um livro publicado nos Estados Unidos sobre o Brasil. É um livro em que vários dos autores são brasilianistas, acho que vocês sabem o que é, né? Aqueles que são estudiosos do Brasil, que são professores de universidades fora e são estudiosos do Brasil. Não sei se alguém tem interesse, esse livro se chama Brasil Portrait of a Continent. Tem na FEFELESTE, se alguém tiver esse interesse. Brasil, retrato de um continente. E o Antônio Cândido escreve. O Antônio Cândido é um professor, um grande professor da nossa universidade de literatura brasileira. Ele escreve um texto aí sobre a família brasileira. Ele escreveu na década de 50, então eu acho que, embora é um texto que tenha sido extremamente criticado, eu acho que ele tem a grande, não sei se é desculpa, mas, enfim, o álibi de ter feito isso no início da década de 50, quando ainda os estudos de família eram dominados por essa perspectiva evolucionista. Então, quando ele vai descrever as transformações da família no Brasil, ele diz que houve também no nosso Brasil esse tipo de situação de promiscuidade, né? E ele localiza isso nas senzalas, não é? Então, para ele, os escravos trazidos da África, em função de uma desorganização advinda do próprio processo da escravidão, teria produzido esse tipo de situação, não é? Que nas senzalas não haveria arranjos familiares, não havia nenhum tipo de organização das relações entre
pais e filhos, ou entre homens e mulheres, ou seja lá o que for, não é? Então, nós já não estamos lá no início da humanidade, né? Nós estamos no século XIX. A abolição ocorreu em 1874, eu acho. 88 foi a final. Em 88 a princesa assinou, mas acho que em 74 acho que era o ventre livre, não era? A lei do ventre livre. Então, nós estamos há menos de 200 anos, não é? Ainda bem que, munidos de outras ferramentas conceituais, foi possível rever essa concepção, que está no Antônio Cândido, que está em outros autores, e mostrar como não é verdade isso, não é? Que os escravos trouxeram da África formas de organização, né, social extremamente rigorosas, né? Leis, uma cultura, um conjunto de crenças, não é? De alguma maneira amparando as relações sociais, que eram extremamente claras e rigorosas, longe de ser um estado de promiscuidade. Então, era promíscuo aos olhos, vamos dizer assim, de uma concepção ocidental de família, que não pôde ver. A gente volta para essa questão de poder ou não poder ver a diversidade dos arranjos e como é que eles são regulados, né? Que não pôde ver essa estruturação presente nas senzalas. Então, esse é um texto que é bastante criticado, mas que a antropologia pôde mostrar, com dados etnográficos, etc., contestar esse tipo de concepção. Ela também, de alguma maneira, faz parte, eu acho, né, de um imaginário popular que corre na sociedade, determinados arranjos sociais e familiares, quando não correspondem a um modelo mais tradicional e ideal, muitas vezes são vistos como promíscuos, né? Mulheres que têm sucessivos homens, por exemplo, não é? Enfim, há diversas situações que precisam ser avaliadas com mais cuidado, não é? Então, bom, em função das mudanças e do desenvolvimento econômico, principalmente social, então o que eles sugerem é que a família teria evoluído desse estado para um estado, a partir do surgimento da constituição de sociedades um pouco mais estáveis, que ainda eram nômades, então que transitavam em diferentes lugares, em que o homem tinha funções, muitas vezes, que obrigavam ele a sair, muitas vezes, da tribo ou da sociedade, então caçadores ou coletores que iam para a floresta ou se ausentavam da tribo por um tempo relativo. Então, a mulher foi se constituindo como aquela que, de alguma maneira, permanecia, né, na tribo, cuidando dos filhos, cuidando daquilo que a gente chama de afazeres domésticos, não é? Sendo a figura central desse arranjo familiar, não é? Então, com a evolução da sociedade, teria surgido, então, uma nova forma de organização familiar que eles chamaram de matriarcado, que seria próprio de sociedades mais nômades, não fixadas na terra, né? Em que a mulher ocuparia esse lugar centralizador, né? Enquanto o homem teria uma função mais de passagem pela casa, não é? Ou uma permanência instável, ou a mulher poderia ter relações com diferentes homens, etc. Não é? Que, novamente, né, não deixa de ter muitas ressonâncias, apesar da gente estar falando de sociedades nômades, não é? Com muitos arranjos que a gente encontra no nosso país, na nossa cidade, não é? Essa situação, como está no texto da Elza Berkó,
em que a mulher é a chefe da casa, não é? E o homem tem uma situação mais instável, passageira, temporária, etc. Não é? Então, certos arranjos que a gente poderia chamar de matriarcais. Não é? Seguindo na evolução, com o desenvolvimento da agricultura e da pecuária e com a fixação do homem na terra, nós agora teríamos uma situação em que o homem permanece junto à sua família, e a questão da permanência dele junto à família e da família junto a ele passa a ser essencial, porque ele agora é dono da terra e ele precisa garantir que essa terra passe para os seus filhos, que ele conheça quem são legitimamente os seus herdeiros. Se ele não permanecer na casa, os filhos dessa mulher podem ser filhos de outro homem, que passam a ser proprietários de uma terra que é dele, digamos assim. Não é? Então, a questão da fixação do homem na terra foi fundamental. Então, vocês estão vendo como a questão da família está intimamente associada às transformações econômicas. Não é? Então, nós vamos ter o patriarcado. Acho que é por isso que no Brasil, que tem uma estrutura agrária, não é? Uma história, né, ligada ao campo, não é? Desde a época da colonização, nós vamos ter um tipo de organização familiar que tem essas características, não é? E a questão do fundamental, como eu falava antes, foi descrita lá pelo Gilberto Freire em Casa Grande Senzala, que essa família é um tipo de família extensa, porque os filhos, os herdeiros, etc., estão destinados a trabalhar até essa terra, de alguma maneira, preservar essa terra como um patrimônio familiar. Eles permanecem na terra para os cuidados com isso. Há outras formas de organização desse tipo. Em muitas culturas, há essa ideia de que um dos filhos necessariamente vai herdar o negócio do pai, não é? Trabalha com o pai até sempre, né? Alguma vez me falaram de organizações em famílias árabes que estão muito ligadas a sistemas desse tipo, em que o negócio, um dos filhos, eu não sei se é o mais velho ou é o segundo filho, que está destinado, tem inclusive lugar na ordem da sucessão em famílias tradicionais, que estaria, não sei se você sabe sobre isso, o mais velho, né? No caso, mas eu acho que mesmo em situações mais amplas, mas eu acho que tem esse tipo de organização, né? É lógico que não é exclusiva, mas estou só trazendo, em muitas culturas, esse tipo de organização está presente. Acho que cada um pode reconhecer. É interessante porque tem essa questão de que determinada, não é, pela lei familiar. Então, um filho vai trabalhar com o pai. Também era muito comum que um filho fosse destinado a ser padre, não é? Aqui no Brasil, cada família, as famílias tradicionais deveriam ter um filho que faria a formação religiosa e se tornaria padre, não é? Então, a família é um complexo interligado, não é? E que não se trata, essa é uma concepção muito recente na cultura e nos valores ocidentais, de que cada um de nós vai escolher o que quer ser, né? Ou vai ter uma busca individual da sua vida, das suas opções, sejam profissionais ou sejam amorosas, né? A gente está falando de uma situação em que as regras familiares imperam, as regras sociais e familiares imperam sobre os destinos dos seus membros, né? O que esses autores sugerem é que com os processos de urbanização,
em diferentes lugares do mundo, o que vai ocorrendo. Então, o Antônio Cândido descreve isso muito bem, de uma maneira muito interessante, nesse capítulo que está nesse livro, que no processo de urbanização brasileira, os filhos começam a deixar, vamos dizer assim, as terras, ou a fazenda, ou o engenho, e vão ganhando, né? A gente está falando aí de século XIX, não sei se dá para falar antes disso muito, mas vão ganhando, então, a possibilidade de ter outras profissões, não é? Vão ser médicos, vão ser advogados, não é? Vão participar da vida urbana, e com isso se separar desse núcleo patriarcal e constituir, então, de fato, uma família que ela é muito própria da cidade, do ambiente urbano, que é a família nuclear, né? Ela é uma separação dessa família extensa, ela se constitui por separação desse núcleo original, não é? Então, é como se toda a sociedade, se desenvolve economicamente, deve seguir esse percurso e as famílias acompanharem nesse movimento evolutivo. Toda a sociedade deveria chegar nisso, não é? Bom, então, eu acho que não está tanto nesse texto que vocês pegaram do Lévi-Strauss, está bastante. O Lévi-Strauss começa esse texto, que eu estou usando como referência aqui em aula, fazendo uma crítica a essa concepção, não é? Fazendo uma crítica para mostrar que ela é absolutamente etnocêntrica. O que quer dizer isso, né? Ela é uma visão sobre os arranjos familiares no mundo a partir de um lugar que é o Ocidente branco, não é? Americano, europeu, etc., não é? Que, de alguma maneira, se coloca como ápice do processo civilizatório, não é? E o que o Lévi-Strauss vai mostrar é que os dados etnográficos, os dados das pesquisas etnográficas, não confirmam isso aqui, não é? Que foi esse olhar, então, novamente volta para a questão do olhar, né? Foi esse olhar imbuído de uma concepção evolucionista e etnocêntrica que, de alguma maneira, produziu esse tipo de ciência, não é? E eu acho que isso tem sido um tema relevante nessas duas primeiras aulas aqui, não é? Porque o que ele vai mostrar, recolhendo, então, dados de diversos pesquisadores, ele não está mais lá no final do século XIX, ele está em meados do século XX, ele é já herdeiro de uma concepção que revolucionou as ciências humanas, que foi o estruturalismo. Ele vai mostrar que é possível encontrar em sociedades, em diferentes escalas de desenvolvimento tecnológico e econômico, as mesmas formas de composição da família. Que não é verdade que você só encontra a família nuclear em situações altamente desenvolvidas do ponto de vista tecnológico, econômico, por exemplo, como a cidade moderna. Que essa mesma composição familiar, pai, filho, pais, casal de pais e os seus filhos, vivendo numa unidade doméstica independente, com funções bem definidas do homem e da mulher, que você encontra isso em sociedades tidas como muito atrasadas do ponto de vista tecnológico, econômico, etc. E eu sugiro a leitura dos textos, porque ele vai dando uma série de exemplos, retiradas, em especial de tribos no interior do Brasil. Vocês sabem, não sei se vários de vocês têm notícia, que Lévi-Strauss veio para o Brasil, foi um dos fundadores da Universidade de São Paulo, ele foi professor na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e ele conviveu durante um longo período em tribos, não é, entre os Bororó, acho que em Goiás, enfim,
não só ele próprio, como ele foi um grande coletador de dados etnográficos de uma série de pesquisas. Então, ele vai dizer, esse arranjo familiar, ele existe em sociedades muito diversas, e só não foi possível ver porque havia um olhar informado por esse tipo de concepção evolucionista e etnocêntrica. Esse arranjo familiar nuclear, ele é muito mais comum do que à primeira vista nós podemos imaginar. Inclusive, ele existe em situações em que aparentemente se alguém poderia dizer, não há organização familiar aí, ou aqui há um arranjo do tipo poligâmico, né? Então, uma situação em que um homem tem várias mulheres. Ele diz, mesmo em sociedades que são polígamas, há uma ordem de importância das mulheres, de maneira que o homem tem uma mulher, que é a mulher principal, com quem ele constitui um arranjo desse tipo, e ele tem outras mulheres que têm menor importância, né? Ou nós podemos encontrar homens que têm várias mulheres e que com cada uma delas ele constitui um arranjo desse tipo. Não é? Então, mesmo em sociedades que a gente consideraria que não há esse tipo de composição, né? Então, é bem interessante ele ver esse arranjo em situações muito mais complexas, não é? E quando eu falo desses arranjos, eu acho que vocês reconhecem, não é? Quantos não ficam sabendo de homens que tiveram mais de uma família, não é? E que circularam entre diferentes famílias, cada uma organizada segundo esse modelo, não é? Ou mesmo, e o Lévi-Strauss vai trazer exemplos de situações de homens que têm mais de uma mulher, cada uma com seus filhos, mas essas mulheres convivem, ou vivem muito perto, ou cuidam juntos dos filhos, etc. Né? Então, a partir de uma perspectiva estruturalista, o que o Lévi-Strauss vai dizer? Bom, se esse é um arranjo muito mais comum do que a gente imagina, ele não está dizendo que é o único, não é? Que há uma diversidade, etc., mas se ele é muito mais comum do que aquilo que se pensava anteriormente, então será que a gente poderia encontrar algumas características que seriam comuns a todas essas famílias, não é? Que seriam sempre presentes quando se dá um arranjo desse tipo, independente da sociedade onde ele se dá? E aí, pena que vocês não estão com o texto, mas enfim, em algum momento ele descreve quais seriam esses elementos comuns, né? Quer dizer, porque ele está em busca, eu não vou poder me deter nisso, porque não vai dar tempo, mas ele está em busca da estrutura organizadora desse arranjo, não é? Quer dizer, que eles podem, os arranjos nucleares, eles podem se manifestar de formas diferentes, como essas que eu apontei. O sujeito tem várias mulheres, cada uma ele tem uma família diferente, ou você tem uma situação em que você tem um homem e uma mulher, cada um só tem um parceiro e com seus filhos, etc. Então, essa estrutura se manifesta de formas bastante diferentes, tem culturas bastante diversas, tem crenças bastante diversas, mas seria possível encontrar uma forma de organização comum, que seria essa estrutura organizadora. Então, o que faria parte dessa estrutura? Né? Quer dizer, da forma como essa família se organiza, das relações que ela estabelece e das leis que regem essas relações. Não é? Então, ele arrola essas características. Depois, no intervalo, vocês podem ficar com o texto e xerocar, mas, de qualquer maneira, então, eu vou ler só essas características. Ele diz que toda a família tem origem no casamento. Ela inclui o marido, a mulher, os filhos nascidos dessa união, formando um núcleo em torno do qual outros parentes podem eventualmente se agregar.
E 3, os membros da família estão unidos entre si por laços jurídicos, por leis, não é? Leis sociais que organizam, que transcendem cada família em particular e organizam as relações de cada uma das famílias que compõem um grupo social. Eles estão unidos, os membros, por direitos e obrigações de natureza econômica, religiosa ou outra, constituem uma rede precisa de direitos e proibições sexuais e um conjunto variável e diversificado de sentimentos, como o amor, o afeto, o respeito, o medo, etc. Tá claro? Né? Então, seriam essas as características fundamentais encontráveis em todas as sociedades. Não é? Aquilo que, de alguma maneira, expressa o que seria a estrutura desse arranjo. Né? Em seguida, ele vai se deter fundamentalmente no primeiro desses aspectos, embora eles estejam todos relacionados. Né? A questão do casamento, a questão dessa composição familiar e a questão dos laços, da questão dos direitos e obrigações que regulam as relações entre os membros, não é? Particularmente no campo sexual, econômico e religioso, não é? Variando de sociedade para sociedade, todos esses aspectos eles estão interligados, mas aí ele vai se deter fundamentalmente nessa ideia inicial. Antes de ler esse texto, eu nunca tinha pensado isso, mas que todas as sociedades humanas têm alguma forma socialmente reconhecida de formalizar um casamento, não é? Eu não sei por que na primeira hora isso me impactou, essa ideia de que o casamento não é apenas uma estrutura convencional na nossa sociedade, no momento que nós vivemos em que o casamento foi tão colocado em questão, não é? Em que muitas pessoas se unem sem casar formalmente, não é? E ele diz, não, todas as sociedades têm alguma forma de formalizar essa união, não é? E o que é interessante, então, por quê? Né? A gente poderia se perguntar por que é tão importante para todas as sociedades. Não é? É evidente que as formas do casamento se organizar vão variar extremamente. Não é? Desde o casamento religioso, um ritual cultural, ou o casamento civil, não é? A possibilidade de um ou mais casamentos, a possibilidade de descasar, recasar, sociedades que permitem os recasamentos, outras não, não é? Então, a forma como esse casamento vai ser institucionalizado vai variar enormemente. Mas a ideia de que para toda a sociedade o casamento é importante. Não é importante, o que ele está dizendo é que não é importante simplesmente a união entre um homem e uma mulher, ou uma união entre parceiros. É importante que essa união se dê de uma maneira socialmente reconhecida. Né? Isso que é o dado fundamental. Então, ele começa a discutir, fala. Seria algum tipo de contrato, exatamente. Que implica em direitos e obrigações, em regras, exatamente. Implica em funções que estão designadas para cada um dos parceiros, isso mesmo. Então, ele vai dizer, em primeiro lugar, em todas as sociedades, o casamento é importante para a sobrevivência individual. Né? As pessoas, em nenhuma sociedade, uma pessoa sobrevive sozinha. Né? Eu acho que sempre que eu trabalho esse texto com alunos de graduação, a gente, de alguma maneira, pensa que é possível relativizar isso, porque a nossa sociedade ocidental, com a complexidade que ela tem, de serviços, etc., ela se constituiu de forma tal que você poderia pensar, bom, uma pessoa pode viver sozinha. Né? É evidente que ela pode viver sozinha sob alguns aspectos, porque ela compra comida pronta, não é? Porque ninguém pode
trabalhar, cozinhar, cuidar das suas coisas, a casa, não é? Talvez alguém pudesse argumentar, sim, eu faço tudo isso, não é? Mas, se pensar bem, nós dependemos sempre de outros, para muitas coisas. Pois é, nós dependemos do transporte, né? Nós somos sempre seres em redes de relações. Em sociedades mais tradicionais, isso é ainda mais evidente, não é? Porque se a gente pensar uma situação em que alguém precisa cuidar da casa, alguém precisa proteger os filhos, enquanto o outro vai trabalhar ou trazer o alimento, etc., não é? Da mesma forma como o homem precisaria, se ele sai para buscar o alimento de alguém que cozinha esse alimento, etc., não é? Nós temos uma situação que é extremamente comum nas diversas sociedades humanas, em que há uma divisão sexual das tarefas. Homens e mulheres, não é? Isso o Lévi-Strauss fala, organizam uma divisão sexual das tarefas. Ele traz vários exemplos, é interessante, ele diz, há sociedades na qual se diz que um homem sozinho não é um homem, é metade de um homem, né? Bom, a imagem mítica da laranja, né? Buscar a outra metade da laranja, um pouco tem a ver com essas concepções, não é? Em muitas culturas há uma espécie de... há mitos sobre essa questão de uma inteireza que se conquista quando se encontra o outro, não é? Somos sempre metades, ou partes, ou faltantes, de alguma maneira em busca dessa completude que seria dada numa relação dual, vamos dizer assim. Mas do ponto de vista econômico, em grande parte das sociedades humanas, também a ideia de que um homem precisa de uma mulher precisa de um homem, né? Ele está se centrando sobre casais heterossexuais, não é? Mas a gente poderia eventualmente abstrair e não bem abstrair, mas pensar que nas questões do feminino e do masculino, que não são necessariamente vinculadas ao sexo feminino e ao sexo masculino, mas podem estar muito mais ligadas a lugares ou funções, vamos dizer assim, ditas femininas ou funções ditas masculinas, não é? Até no campo psicanalítico, a gente tem isso, né? Da dimensão do feminino, da dimensão do masculino, que não necessariamente estão vinculadas ao sexo biológico, né? Não é essa a discussão aqui, mas a gente tem a diferença entre o que é sexo e o que é gênero, né? E que são coisas muito diversas. O gênero fala muito mais do social, do lugar ou do papel ou da função social, psíquica também, enquanto o sexo biológico tem a ver com essa anatomia com a qual cada um de nós nasce, não é? Mas a psicanálise já mostrou de roldão que as relações entre sexo e gênero são muito complexas. O sexo biológico não define, não é, uma identidade sexual. Bom, então, em primeiro lugar, o casamento seria importante em função dessa divisão sexual das tarefas, do ponto de vista individual. Mas, para o Lévi-Strauss, há um outro aspecto que é mais importante do que esse. A gente tem que lembrar que ele é um antropólogo, ele está pensando essas questões do ponto de vista social, não é? E porque a gente poderia pensar do ponto de vista psicológico. Por que o casamento é importante, não é? O casamento cumpre uma função psíquica muito importante, não é? A ideia de constituir uma relação. Vários estudiosos no campo da psicanálise da família e do casal falam sobre essa função psíquica do casamento, da identidade, etc. Eu acho que o casamento cumpre funções em muitos níveis diversos, né? Mas para além da questão individual, né, da sobrevivência individual, da satisfação individual, o casamento cumpriria uma função social. Porque a ideia é de que, através do casamento,
não é tão importante do ponto de vista do Lévi-Strauss, e fundamentalmente do ponto de vista social, que um homem e uma mulher se casem, mas o mais importante é que duas famílias, a família A e a família B, estabeleçam uma aliança, né? Esse é um termo importante na antropologia. Estabeleçam uma aliança entre si, não é? Que elas, de alguma maneira, se tornem parentes, né? E essa aliança se dá como? Como se faz uma aliança entre duas famílias? Pelo casamento, não é? O casamento é isso que constitui esse vínculo entre duas famílias, não é? Que permitem que essas famílias passem a, de alguma maneira, serem relacionadas, cooperarem entre si, serem parentes, não é? E que, então, vamos dizer que o homem e a mulher, as famílias trocam os seus filhos, vamos dizer assim, não é? O Lévi-Strauss diz, os homens trocam mulheres, né? As mulheres seriam, as feministas discutiram muito isso, mas de qualquer maneira a ideia é por que troca mulheres e não porque troca homens e mulheres, né? Mas seriam aquilo que se troca nas relações sociais, não é? De tal maneira que vai permitindo que cada grupo social, através dessas alianças, vá costurando uma rede de relações, não é? Que permite a sobrevivência desse tecido social. Não é? A ideia que está um pouco aqui presente é de que, se não houvesse essa troca entre famílias, a tendência humana seria de que os grupos familiares fechados em si mesmos tenderiam a se destruir uns aos outros. Porque ele diz, não é do ponto de vista sexual ou afetivo que você explica a necessidade do casamento, não é? O Freud já mostrou, a psicanálise mostra que nós temos desejos sexuais pelos nossos pais, que a gente poderia eventualmente realizar nossas necessidades afetivas ou sexuais dentro da própria família. A questão é uma questão, é lógico que ela incide diretamente na formação do psiquismo, isso é o complexo de Édipo e tal, mas é preciso instaurar uma lei que proíba o incesto, não é? Isso é o complexo de Édipo. Eu sei que eu estou falando muita coisa muito rápido, mas pelo adiantado da hora e um pouco, mas a ideia de que há essa proibição fundamental. Mas essa proibição incide sobre um desejo fundamental, que é o desejo de ter a mãe para si, de ter o pai para si, enfim. Não é? Então, a questão é que, se as famílias fossem autossuficientes, digamos assim, a tendência delas era ter a outra família como uma inimiga, ter a outra família numa situação de hostilidade. Está claro? A ideia de que, o Lévi-Strauss fala isso, quem não é meu parente é meu inimigo. Não é? E tem a ver com questões que são da metafísica da humanidade, né? A questão de como é que a gente lida com o estranho, como é que a gente lida com o diferente, não é? Com aqueles que não são da nossa família, e pensando em família não só em termos mais daqueles que não são próximos, mas daquela rede que, de alguma maneira, a qual nós pertencemos, não é? Então, a ideia de que, então, para o Lévi-Strauss, mais importante do que a união entre o homem e a mulher que se dá no casamento, ele diz, é a união entre os cunhados, não é? A ideia da relação entre o homem e o irmão da mulher. Porque, através do casamento, essas duas famílias vão colaborar, vão cooperar. Ele descreve situações em que, por exemplo, os cunhados saem para caçar juntos, para abastecer as suas famílias. Não é? Então, o casamento, a gente pode até
discutir daqui a pouco. Hoje a gente está em cima da hora, mas de que o casamento garantiria uma certa estabilidade desse tecido social, a cooperação, não é? A construção de uma rede de relações na família, da qual as mulheres e os homens funcionam como esses fios que interligam as diferentes famílias, não é? Para garantir que haja essa troca entre famílias, que ocorre em toda a sociedade, é que é preciso estabelecer uma proibição fundamental, uma proibição que é comum a todas as sociedades, que é o tabu do incesto. É o tabu do incesto que garante, não é, que as famílias não se fechem sobre si, não é, encontrando dentro de si própria essa satisfação das suas necessidades, mas que se abram para o outro, né? Então, Lévi-Strauss diz, é uma proibição, mas ela não tem um caráter negativo. Não pode dormir com o pai, ou não pode dormir com a mãe. Ela tem muito mais um caráter positivo, porque quando não pode dormir com o pai, pode dormir com outros homens. Ela abre a possibilidade da mulher ou do homem estabelecerem outras relações. Ela garante que essas trocas se deem, né? É lógico que a forma do tabu do incesto também vai mudar em diferentes sociedades. Aquelas relações que são proibidas ou permitidas vão mudar. Na grande maioria das sociedades não pode casar com os pais e não pode casar entre irmãos. Mas aí esse livro, Estruturas Elementares do Parentesco, é uma grande compilação de formas como diferentes sociedades organizam as suas proibições e permissões. Sociedades em que primos podem se casar, ou outras que não, ou o tio com a sobrinha, o tio materno. Bom, quem tiver interesse, tem vários exemplares desse livro aqui na biblioteca, e vocês vão ver uma matemática que o Lévi-Strauss faz sobre essas proibições e como cada sociedade organiza as suas regras. Sempre dependente de contextos econômicos, culturais, sociais. Então, um exemplo, por exemplo, clássico para a gente pensar essa questão do tabu do incesto grande parte das sociedades não proíbe o casamento entre irmãos. Mas no Egito Antigo, houve um tempo, na época dos faraós, em que o casamento entre irmãos foi permitido na família do faraó. Porque era a maneira de garantir o poder dentro da família perpetuamente. Não é? Nas outras famílias, não. Na família do faraó. Né? Então, a regra vai mudar, mas ela está sempre a serviço desse social. A última coisa que eu queria dizer é porque, como a gente está trabalhando com essa questão da diversidade dos arranjos, e a gente está trabalhando com situações que, evidentemente, implicam em modalidades muito diversas de casamento, uniões, reuniões, desuniões, etc., né? Eu acho que a noção fundamental para nós aqui é a ideia da construção da rede social. Não é? Quer dizer, como as famílias se organizam em cada sociedade de maneira a estabelecer relações com outras famílias e com outras instituições sociais. Né? Quer dizer, cada família é parte de uma rede social. Não é? Ela não é fechada em si mesma. Ela está vinculada à escola, ela está vinculada à igreja, ela está vinculada a uma comunidade, ela está vinculada aos vizinhos de uma certa maneira, não é? Com relações regidas por leis, etc. Né? Ainda que ela se considere isolada, né? Se a gente olhar bem, ela está na dependência de uma série de articulações. Ela se comunica com o exterior de diversas formas. E essa comunicação é essencial para a sobrevivência dela. Né? Então, a questão das alianças, né? Acho que, para além do casamento, a questão das alianças que cada família constitui, e isso é uma questão que eu acho que é fundamental para nós. Quando pensamos, né, eu estava pensando isso ao preparar essa aula, né? Essa questão
das alianças institucionais, né? Da família como instituição em meio às instituições, não é? E eu acho que isso, em cada contexto de trabalho de vocês, vai se manifestar de uma forma precisa e etc. Né? Bom, enfim, são 10h15 e eu termino por aqui essa exposição. Eu não sei se alguém quer comentar ainda alguma coisa. É pena que a gente não tem muito mais tempo, porque a ideia é fazer um intervalo para depois a gente discutir o material que foi trazido hoje, né? Eu queria saber se esses casamentos por aliança eram decididos pela família. Como que isso era feito? Se é isso que eu estou achando. Bom, lógico que depende de cada sociedade. Vale a pena ler o Lévi-Strauss, né? Ele mostra sociedades em que as crianças, antes de nascerem, já estão prometidas para uma outra família, né? Ou homens muito mais velhos que criam as suas... que criam meninas muito pequenas, que um dia vão ser suas... mas depende muito de cada sociedade, como é que isso vai se dar. A questão é que, de fato, nas sociedades tradicionais você tem isso, né? Muito mais uma articulação entre as famílias. Né? Na sociedade ocidental, eu acho que aí tem a ver com processos que tem a ver com vários outros campos culturais, morais, etc. A gente teve progressivamente uma primazia do indivíduo, não é? Não dá para falar muito sobre isso agora, mas uma primazia do indivíduo, e hoje nós vivemos uma situação na sociedade ocidental em que no primeiro plano está o desejo de cada um, está o afeto de cada um, e cada um aparentemente escolhe o seu parceiro com liberdade. A gente sabe que isso não é verdade, não é? Eu sempre digo que a gente ainda... Todos nós circulamos dentro de um espectro de possibilidades e impossibilidades, não é? É muito raro que uma mulher muito rica escolha para casar um homem muito pobre. E quando escolhe, a gente estranha, as pessoas estranham, não é? Vice-versa, as pessoas tendem a se casar com pessoas de mesma classe social, de mesmo nível de escolaridade, não é? A gente circula em regras que a gente nem se dá conta muitas vezes. A gente acha que é livre, mas a gente está cheio de coerções, vamos dizer assim, sociais, né? Para não dizer das questões religiosas, certos grupos que só casam com membros da mesma religião, mas mesmo naquilo que a gente considera, não, eu sou laico, né, meu mundo é um mundo, etc., é uma série de restrições de raça, econômicas, né, que fazem com que aquilo que para nós é o espectro do incesto seja mais ou menos amplo, vamos dizer assim. Né? A gente não casa com irmãos, a gente tende a não casar com pessoas da mesma família, etc. Né?